A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, preparou mais essa tarde para juntos aprendermos um pouco mais sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus. A parábola de hoje é sobre o rico e o Lázaro, ou o rico e o mendigo, que está em Lucas 16, 19 ao 31. Esses dias eu ouvi numa pregação, um título de uma pregação que falava, pregando como se fosse alguém morrendo para uma geração que está morrendo. E o pregador, ele estava questionando e falando a respeito de que ele iria pregar como se fosse a sua última pregação, a sua última mensagem, para um alerta para o povo que estava padecendo, o povo que estava morrendo. Ele não iria ficar preocupado se as pessoas iriam gostar dele, se as pessoas iriam compreender a profundidade que ele queria chegar, mas ele iria expressar as verdades do reino de Deus. Ele começou falando a respeito de onde aquelas pessoas estariam daqui a 100 anos, e ele falou que a maioria do auditório estaria no inferno. 5.000 pessoas numa conferência, a qual pela manhã teve os pregadores, alguns famosos, teve hinos, festa, danças, teve celebração, uma palavra mais voltada para comédia, um culto direcionado para o ânimo das pessoas. E mais de 300 pessoas aceitaram Jesus, foram à frente do altar e confessaram a Jesus, fizeram oração. E aquele pregador falou, estava questionando a respeito disso, de como o evangelho na América estava voltado à brincadeira, estava voltado a divertimento, estava tão parecido com o mundo, com entretenimento gospel. Ele fala que as pessoas elas estavam se convertendo e se tornando parecido com celebridades e com artistas e não estavam parecendo com Cristo Jesus e nem se esforçando para parecer com Cristo Jesus. E ele estava questionando a respeito disso, como nós podemos muitas vezes estar vivendo o evangelho de uma forma errada. Ele fala que ele viaja pelo mundo pregando e anunciando o evangelho. E às vezes ele prega em lugares que para o mundo parece tão carente do evangelho, mas ele fala que se as pessoas que estavam ali, que colocassem no seu coração de ajudar em obras missionárias para pregar, ele fala que esses lugares não receberiam eles, porque eles vivem uma vida como o mundo vive. E eles não aceitariam ouvir. Eles excomungariam ele, porque não iriam aceitar a pregação de alguém que provavelmente, aparentemente, estavam pior que eles na fé. Então é algo sério, irmão. É algo que acontece ainda nos nossos dias. E nós vemos o Senhor Jesus questionando quem? Os líderes daquela época, os fariseus, os mestres, os escribas, os sacerdotes, que ensinavam o povo. Porém, eles estavam vivendo na avareza, eles estavam vivendo no orgulho. E o Senhor Jesus ele conta essa parábola para confrontar os líderes daquela época e também confrontar nós, como eu e você temos vivido a nossa vida com prudência, com diligência, com sobriedade, ou vivendo desregrado, no entretenimento, vivendo a vida de qualquer jeito. Cristo Jesus ele nos chama ao quê? A atenção nessa tarde, para que nós venhamos aprender com ele. Ele fala que havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que se vestia como um rei e vivia uma vida luxuosa, de ostentação, com grandes banquetes e se alegrando todos os dias. E na sua porta havia um mendigo, Lázaro, coberto de chagas, que ficava posto ali, esperando o que sobrejava, as migalhas que caíam de sua mesa. Ele desejava comer, e até os cães vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o Lázaro, o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos junto a Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentada neste fogo. Mas Abraão, dizendo: Filho, lembra-te que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só males. Agora os papéis se inverteu. Lázaro está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um abismo entre nós e vocês, de modo se daqui passarem para aí não consegue, nem os daí para cá também não podem ir. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venham para cá, para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e ele tem os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém entre os mortos for até lá, aí eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: Se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que se ressuscite alguém dentre os mortos. É uma parábola dura que fala comigo e com você. Fala de 2 homens com a vida totalmente distinta, um em ostentação e outro na miséria, um com regalias e outros com sofrimento, com pobreza. E a Bíblia fala que até as migalhas ele queria comer, que sobrava, que caía da mesa e não conseguia, ele desejava. Os cachorros lambiam suas chagas. Então fala de 2 realidades totalmente diferentes.
a qual o mundo antigo entendia que pessoas que eram ricas eram um sinal que elas eram bem vistas por Deus, bem-aventuradas por Deus, porque a lei fala que se eles obedecessem à lei, as bênçãos do Senhor seguiriam eles. E quando era o contrário, era alguém que estava em pecado, alguém que estava longe de Deus. E nessa parábola fala que as aparências enganam. Pessoas, no final, quando tem a morte, vai falar que o quê? Que os papéis se trocaram. Aquele que eram, por os homens, visto como um miserável, como inútil, para Deus era visto como alguém útil, como alguém que estava agradando a Deus, até mesmo na miséria. Ele confiava em Deus. O contrário do homem rico, que confiava, às vezes, na sua riqueza, no seu testemunho, na sua ostentação, porém, ele estava o quê? Pobre com Deus. E no final da sua vida, ainda que tinha dinheiro para ter um grande sepultamento, ele foi para o inferno. Ainda que Lázaro, a Bíblia nem fala que foi sepultado, porém ele foi levado aos braços do pai Abraão pelos anjos. Fala que no inferno é um lugar de tormento. O inferno é real, assim como o céu também é real. Aqui fala de um lugar de sofrimento. A ponto, é uma linguagem simbólica, fala que a ponto dele estar tão atormentado que ele gostaria de só refrescar a sua língua. E mesmo no inferno, o rico ainda era soberbo, ainda era mandão. Queria que mandasse Lázaro molhar a ponta da sua língua, mandar a ponta do seu dedo para refrescar a sua língua, mandasse Lázaro ir até a casa do seu pai para avisar os irmãos. Até no inferno ele era soberbo, presunçoso. Irmãos, é para nós refletir. Será que não estamos sendo orgulhosos, soberbos, presunçosos? Deus está falando comigo e com você. E fala que Abraão, ele fala a respeito do que? Ele teve seus bens durante a sua vida. E ele poderia fazer o quê? Tudo que ele poderia ter feito, era para ele ter feito em vida. Até mesmo pregar para os seus irmãos. Então, enquanto temos oportunidade, devemos pregar, devemos falar do amor de Cristo, devemos evangelizar, devemos fazer o bem, devemos ajudar. Enquanto temos vida. Na morte, tudo acaba. Na morte, não podemos mais fazer obras, não podemos se arrepender. Então, temos que fazer enquanto temos vida. E o Senhor Jesus, a parábola também fala, o pai Abraão, ele enfatiza a respeito do que? Das Escrituras, a respeito da palavra de Deus, a qual ele fala que mesmo se alguém ressuscitasse e fosse falar essa mensagem, falasse como que é o mundo dos mortos para as pessoas, eles não iriam crer, porque eles têm a palavra que dá testemunho de Cristo, dá testemunho que existe céu e inferno, e eles não ouvem, eles não entendem. É como nos nossos dias, irmãos, se nós tivéssemos, alguém morresse e tivesse essa visão do inferno, vivesse um tempinho por lá e visse a dor, o sofrimento, e com um desfibrilador alguém trazesse de volta à vida por algum minuto, e ele chegasse com essa mensagem: escutem as Escrituras, escutem a palavra de Deus, porque existe um lugar de tormento, existe um lugar de sofrimento. Como você receberia essa mensagem? Você iria crer ou você não iria crer? Cristo ele tem falado isso dia após dia. E como eu e você temos recebido essa palavra, como eu e você temos recebido essa mensagem, nós temos Moisés, nós temos o profeta, nós temos a palavra, nós temos o evangelho, nós temos as cartas de Paulo. Escutem, ouçam, aprendam, leiam, perseverem. Às vezes, irmão, nós não vamos ter toda a compreensão da palavra, nós não vamos ter todo o entendimento, mas ainda que nós não tenhamos entendimento, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo, mas ilumina meus olhos, ilumina minha mente, e Deus ele vai, irmão, falar comigo, com você, ele vai dar-nos entendimento, ele vai, irmão, nos ajudar a cada momento. Cristo ele quer que eu e você se arrependa, tenha um coração contrito e aquebrantado. A palavra de Deus fala que ele não rejeita. Cristo ele está querendo isso de mim e de você. Ele está chamando a nossa geração para despertar, para viver um evangelho, não de aparência, mas um evangelho de fato e de verdade. Amor a Cristo, amor a Deus, amor às pessoas. Cristo está nos chamando para isso, para acordarmos, para despertarmos, não viver a forma como o mundo está vivendo, como às vezes a igreja está vivendo, mas vivemos a forma como Cristo quer que nós vivamos, que pareçamos com Cristo, porque nós temos o Espírito Santo testificando no nosso coração, nos pedindo para mudar, e muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração para não mudarmos, para não darmos o braço a torcer. Falamos: eu nasci assim, vou morrer assim. Se morremos assim, irmãos, ainda vamos para o inferno, porque o Evangelho ainda é renúncia, o Evangelho ainda é arrependimento, o Evangelho ainda é porta estreita. Se quisermos seguir a Jesus, temos que abrir mão na nossa vida, às vezes, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, do nosso dinheiro, do nosso recurso, das amizades. Temos que abrir mão para ganhar algo melhor, que é a salvação. Que você possamos ficar com essa palavra. Creio que Deus ele falou grandemente comigo e também com você. O áudio também foi um pouquinho alto, grande, mas que nós possamos refletir, ouvir de novo, ler, porque Deus ele pode falar diversas vezes, diversas maneiras, até mesmo do jeito que você lê. Cristo ele pode estar falando com você, pedindo para que você mude algo, pedindo que você faça algo, pedindo para que você perdoe alguém, pedindo para que você faça alguma obra de caridade, pregue para algum familiar.
Cristo, ele pode, só na sua leitura, ele pode fazer você enxergar algo que em mim e algo que em você está de errado. E fazer com que nós venhamos o quê? Se arrepender e mudar. A um lugar de sofrimento, mas a um lugar também de esperança, de gozo, de alegria. E é esse lugar que eu e você desejamos ir, mas não vamos de qualquer jeito, somente através do sangue do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.